Olá! Hoje nós temos um convidado mais que especial. Eu estou mudando, já mudei esse termo de live para conversa com Cleise Souza. Que tal? Porque, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é trazer histórias transformadoras, né, que sirvam de inspiração para outras pessoas que talvez estejam vivendo as mesmas dores. A história de hoje é de um jovem empreendedor, 34 anos, imagine. Ele começou como funcionário há 17 anos atrás de uma empresa. Foi o primeiro funcionário dessa empresa, né? Então o primeiro trabalhador. Bom, com o tempo, essa empresa foi se transformando e modificando. Ela chegou até mudar de nome. Neomercato para Obabox, que é uma empresa que já conseguiu certificação internacional, nós vamos falar disso hoje. E essa certificação ela é dada pelos colaboradores, demonstrando então que essa empresa é uma empresa muito legal para se trabalhar. E mais no final a gente vai também falar sobre isso. Então é com muita alegria, com muito entusiasmo que eu trago aqui para nossa conversa o Luiz Guilherme. E aí, Luiz Guilherme, obrigada por ter aceitado o meu Ei, convite, Cleide, de uma certa forma até se expondo, mas estou muito feliz da gente conversar hoje. Eu tenho certeza que essa conversa vai ser riquíssima. E aí, tudo bom? eu também você. Na Joia! verdade, Ô, Luiz Guilherme, eu queria primeiro começar com você, te pedindo uma opinião. É muito comum as pessoas terem umas dores, ou ter problemas, ou ter desafios, precisam de ajuda, mas às vezes elas relutam em buscar essa ajuda. O que você acha disso? Cleide, legal você ter falado isso, né? Primeiro, boa noite para todo mundo que tá aí, já acessou, né? Já entrou. E na verdade, só falar que seu convite, Cleide, é uma convocação, viu? Eu acho que assim, é uma convocação Obrigada. feliz demais, assim, gratidão enorme pelo que você, não pelo que você fez, né? Pelo que você vem fazendo nas nossas vidas, né? No aspecto empresarial, familiar, então nem se fala, eu acho que principalmente ele. E estou muito feliz mesmo, né? Então vamos bater um papo aí, eu acho que vai ser muito bom. E muito legal você ter comentado isso aí, que na verdade eu posso fazer uma reflexão até do momento em que eu estava da minha vida quando eu te encontrei, assim. Porque o que que Sim, aconteceu? Na verdade, quando eu te encontrei, assim, minha vida profissionalmente estava seguindo, né? Mas o fato era que tinha algumas coisas que eu achava que elas não estavam no devido lugar, assim. Então, eu acho que eu estava com algum tipo de frustração, por mais que a empresa tivesse num momento assim de uma virada muito grande, que você comentou aí que foi da virada da nossa marca, né? E assim, e até além disso, eu acho que é um aglomerado de coisas, né? Então, no aspecto familiar mesmo, assim, eu estava numa fase, né, vou chamar de fase, né, de um relacionamento longe do que eu gostaria de estar com a minha mãe, por exemplo, com meu irmão, por exemplo. Né, assim, eu acho que isso, querendo ou não, gerava um outro problema, né, que é uma sobrecarga muito grande para a prima e esposa, né, a pessoa mais espetacular que eu conheço, mas tem uma hora que eu acho que ninguém aguenta, né? Ela com certeza carregou verdade. uma barra pesada. E assim, eu sempre fui muito cético, assim, aquela coisa de só acreditar vendo, acho que também, de alguma forma, muito seguro de mim também, né, de achar que meus problemas eu resolvo, né, e a constelação familiar também, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho, né, me deu muita clareza
dessa situação, mas aí, assim, na hora que eu me vi com algumas dores, alguns problemas, parecia que minha vida estava travada mesmo, assim. Tanto de coisa que não caminhava, não dava para frente. Naquele momento, assim, eu tomei uma decisão que eu consegui ter essa clareza de que alguma coisa precisava ser feita. Mas, assim, incrivelmente eu tomei a decisão que foi a seguinte: vou resolver tudo por mim mesmo. Foi essa a primeira decisão que eu tomei. E, na verdade, assim, fazendo as mesmas coisas, com o mesmo nível de consciência, é difícil a gente chegar em lugar diferente, né? Então, isso foi muito forte. Então, eu consegui protelar um pouquinho mais, assim, e eu acho que foram algumas situações que me colocaram, assim, diretamente no seu caminho, né? Que eu acho que foi um momento, assim, de enxergar a transformação que outras pessoas muito próximas a mim estavam passando, né? Então acho que isso foi muito forte para mim. Chega uma hora que você reluta, né? E também um período de uma dor muito forte familiar, que talvez a maior que eu já tenha vivido, assim, 34 anos de idade, né? Que falei assim, olha, agora não tem jeito. E uma reflexão que eu faço com os olhos de hoje, né? Os olhos de hoje, eles me permitem olhar para trás e falar assim, nossa, quanta bobagem que eu estava fazendo, né? E é legal isso. Mas com os olhos de hoje, eu acho assim que esse momento em que as pessoas sabem, né, em que eu particularmente sabia que eu tinha uma dor, que eu tinha um problema, que eu estava com a vida travada, uma série de coisas que eu queria que tivessem de um jeito e estavam de outro. Eu acho que a gente vive uma fase assim, pelo menos foi muito forte para mim, e observando, eu vi muitas pessoas próximas a mim viverem essa mesma fase, que é a fase da negação. De primeiro achar que Ô, Luiz Guilherme, só um minutinho. Será que todo mundo está nos ouvindo? O som ficou baixo. Será que o problema é aqui? Alguém poderia ver aí ou falar para gente? Vocês estão conseguindo ouvir o Luiz Guilherme? O som abaixou? Eu vou ver se alguém comenta aqui alguma coisa. qualquer coisa, posso dar uma aproximada, talvez. Sabe o que aconteceu, Luiz Guilherme? Alguém me ligou aqui e na hora que foi que eu estou fazendo pelo celular, sabe? Uhum. Aí diminuiu o som. Eu estou te Pode ser. ouvindo, mas você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo muito bem, tá ótimo aqui. Ah, então tá. É alguma coisa aqui que eu não sei, não entendo, né? Mas vamos continuar. E aí, o que eu estava te falando foi o seguinte, que na verdade eu acho que quando a gente entende que a gente precisa de dar alguma mudada no rumo das coisas, né, da vida, de como as coisas estão acontecendo, eu acho que existe um período de negação mesmo. Então eu passei muito forte por esse período de negação. De achar que não precisava, de achar que eu ia resolver as coisas simplesmente sozinho, que meu padrão é esse, tá tudo bem. Eu acho assim que às vezes tem uma série de objeções, sabe? Eu acho que sempre tem uma pessoa para falar assim: ah, não, isso aí não é nada, não tem nada, né? Ah, não, coach, isso aí não adianta, né? Para quê que você vai fazer isso, sabe? Eu acho que também, assim, muitas pessoas se levam a se deixar influenciar mesmo, né? Por essas objeções, por uma série de coisas. E eu olhando para isso hoje, assim, na verdade, talvez eu possa dizer que eu tenha perdido tempo, sim, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que eu tinha que estar na hora que eu tinha que estar, porque no momento que, por mais que eu fosse, que eu seja, ou que eu fosse, né? Que eu seja, não, agora que eu fosse mesmo, muito cético, com uma série de coisas, e com a grande maioria das coisas da minha vida, na hora que eu fui realmente te procurar, eu fui de coração aberto. Acho que isso que foi o mais importante, sabe? Isso, na verdade, foi além de ter mudado minha vida profundamente, não deixou de ser um gatilho, né? Porque a partir daí eu acho que foi uma série de coisas, uma série de acontecimentos, uma série de hábitos que realmente eu consegui mudar, uma série de crenças que eu consegui desconstruir. E isso é cíclico, não para, né? Então, só para quem está ouvindo entender, o pacote padrão de sessões que a gente contrata com a Clay são 6. Então, eu fiz 6 nesse primeiro momento. Depois, num plano de desenvolvimento individual, que a Oba Box fez com os diretores, eu fiz mais 6 sessões.
Nesse meio tempo de uma outra, a gente teve algumas sessões em grupo que foram sensacionais também, foi muito enriquecedor. E hoje em dia eu contratei um pacote de pós-coach com mais 12 sessões, né? E, assim, e não tive que parar tão cedo. Bacana, bacana. Ô Luiz Guilherme, eu quero fazer uma ressalva, que aquela hora, na hora que eu fui falar da Neomercado, passei para o Obabox, eu esqueci de uma coisa muito importante, que é dar continuidade ao seu trabalho. Quer dizer, você começa em 2004, o primeiro colaborador, né, o primeiro funcionário, depois, mesmo mudando o nome e tudo mais, hoje você já é sócio da Ubabox e também diretor de operações. Então, eu acho assim, muito inspiradora a sua história, que qualquer pessoa é capaz, né? Quando ela traça metas, determinação. Você está com 34 anos, tem 17 anos que você está nessa empresa. E isso é muito bacana, né? E como eu sempre falo para você, para o Carlos, né, que é o seu sócio e que foi o fundador da Ubabox, o que eu falo muito, eu acho tão bacana a forma como vocês trabalham, que eu já me coloco como sócia. Porque eu tenho acompanhado o crescimento da empresa, né? Eu tenho acompanhado essa preocupação, né, principalmente dele como fundador e presidente, de investir no desenvolvimento pessoal dos colaboradores. Isso é muito legal. São poucas as empresas que têm esse olhar para o humano, né? E qualquer dia desse eu já convidei, mas ele está super atarefado, e o presidente da Obabox vai também conversar aqui com a gente. Muito bom, Luiz Guilherme. Agora, eu gostaria, nessas 6 sessões primeiras, né, que nós fizemos, qual foi a sessão mais impactante para você? Você falou, uau! Nócleis, isso aí tem hora que é até difícil de falar, sabe? Porque foi muito forte, assim. Então, acho que quem já teve a oportunidade de fazer uma constelação familiar, talvez vai saber do que eu estou falando. E para quem não teve, assim, Cleis, são algumas sessões, e uma específica a gente tratou até do meu propósito de vida, né? Esse propósito de vida, por exemplo, mexeu tanto comigo que o que eu estou falando tudo hoje aqui, eu acho que se uma pessoa às vezes se influenciar pelo que a gente está conversando aqui, eu acho que já vai ter valido a pena se ela procurar enfrentar, né, suas dificuldades e mudar. E o que acontece? Eu posso citar assim 3 sessões para mim muito impactantes, que foi a primeira da constelação familiar, que assim, eu descobri que tinha coisas nesse mundo que eu nem sabia que eu não sabia. É um nível assim de compreensão que é muito diferente, sabe? Então, eu nem sabia que eu não sabia o funcionamento de certas coisas, me deu uma clareza do tamanho do mundo. Então, a primeira da constelação familiar foi fantástica. E, além disso, né, a gente até, o tema hoje do nosso bate-papo é curar sintomas com PNL, né? A gente teve 2 situações relacionadas a PNL que, assim, igual eu te falo, eu já fui cético, mas foi a mágica acontecer diante dos meus olhos, que foi uma sessão que a gente tratou sobre raiva, e para quem me conhece, né, ver eu falando de raiva, talvez vai achar até engraçado, porque eu sou um cara, assim, completamente tranquilo. Mas só que durante um bom tempo da vida, essa tranquilidade é porque eu não externava, né? Então, em vez de explodir, eu implodia muita coisa, né? Então, essa sessão que a gente tratou raiva foi surreal. E teve uma outra sessão também que a gente conseguiu achar aí uma situação aí de quando eu tinha, na verdade, nem 1 ano de idade, quando eu era recém-nascido. Ô, Luiz Guilherme, eu vou só pedir permissão, eu posso contar a questão da raiva, como foi trabalhado, para as pessoas entenderem? Por favor. Porque as pessoas às vezes acham que a PNL é autoajuda, é alguma coisa que não faz sentido. A PNL, bem aplicada, ela faz sentido. Então, depois a gente passa para outra.
eu quero explicar para as pessoas o que foi feito naquela sessão com você. Que eu lembro que realmente, depois da sessão, quando você voltou assim, transformado, né? Foi. Então, dentre várias coisas que a gente estava discutindo, percebi, então, essa raiva contida, né? É aquela pessoa que sempre foi o bom menino, o filho mais novo, o comportado, o compreensivo. E, de repente, você falou dessa inquietação. Eu usei com você uma regressão, é uma estratégia da PNL que é chamada de linha do tempo. Então, eu coloquei, isso deve ter 1 ou 2 anos, desde, sei lá, 33 anos, até a, a, até a vida intrauterina para checar quais os momentos da vida que você tinha raiva. Então, a gente foi, e a PNL, ela trabalha com o corpo, é tudo fisiológico. Quando a gente constrói uma âncora, é no corpo, porque as nossas sensações, elas são sentidas no corpo. A própria questão dos chakras, né? Por exemplo, às vezes a pessoa tem um problema nesse chakra laríngeo, que é o chakra da garganta, é a pessoa que engole sapo, que não consegue verbalizar o que ela pensa. Então, ela vai ficando com esse chakra em desequilíbrio. E assim, dos 7 chakras que nós temos no nosso corpo, que não estão no corpo físico, estão no corpo astral, ele vai monitorando o nosso, a nossa fisiologia. Então, PNL, a gente trabalha com o corpo. Por isso que a linha do tempo é feita de pé, e na medida que a pessoa, eu vou pedindo a pessoa para dar um passo atrás. Na hora que ela dá um passo atrás, ela está indo para o passado. E aí a gente detectou vários momentos na sua vida em que você sentia raiva. E muitas vezes você não podia verbalizar, porque você tinha que dar exemplo, né? Você tinha que estar, ser o modelo, enfim. Sim. E aí o que a gente percebe? A raiva, ela vinha em diversas situações da sua vida com os atores diferentes. Uma hora era a escola, outra hora eram os pais, outra hora era o trabalho, mas, enfim, a sensação, a emoção era a mesma. Quem muda são os atores. E como que a gente transformou a raiva? Então, a gente tem que pegar um contra-exemplo da raiva. Qual que é o contra-exemplo da raiva? Amor. Uma situação boa, uma situação que... E lá na raiva, eu devo ter te perguntado, eu sempre pergunto, qual a parte do seu corpo que manifesta a raiva? Você lembra qual que era a parte? Peito. E aí eu trago um contra-exemplo para você, né, da raiva. Possivelmente o amor foi no peito. Eu peço para você lembrar de um evento. E aí eu construo no seu ombro, geralmente no ombro direito, uma âncora. Então, assim que você sente o amor, eu faço a âncora. E depois nós vamos ressignificando lá naquela linha do tempo, literalmente é no chão mesmo, e a cada episódio você vai ressignificando. E tem momentos que não precisava nem mais apertar, só de falar a sua mente inconsciente, que é sábia, que é poderosa, ela faz a ressignificação com maior tranquilidade. Então, é como se tirasse com a mão. Tudo bem, você sentiu bem, e na outra semana, quando você voltou, você falou, Cleise, parece mágica. E é assim mesmo. E não tem como a gente retroceder. É a ressignificação que foi feita. Pois bem, e aí nós continuamos, né, cada sessão, um tema, e às vezes você até achava que a questão era do trabalho. E aí eu lembro, nós vamos falar agora desse, né, você tinha 1 ano de idade, né, e você pode contar e depois eu vou contar a técnica que eu usei com você, a estratégia. Posso. Aí só resgatando essa situação anterior, para mim foi tão surreal assim. Eu falo, isso aí para quem é cético, gente, não tem jeito. Quando a gente foi fazendo a linha do tempo, e essa linha do tempo, né, ela tem uns marcadores no chão que a gente vai voltando no tempo, e a cada volta, né, nesse tempo, você me trazia uma reflexão de um momento em que eu senti muita raiva. Então, assim, na hora que a gente foi chegando no final,
era um negócio, assim, eu já estava passando mal, para te ser sincero, assim, na sessão, de tamanho, aquela angústia, assim, aquela situação que estava me incomodando. E aí você fez a técnica, aí quando a gente fez a técnica, eu senti aquele alívio, a gente foi fazendo, voltando na linha do tempo para ver meu sentimento em relação àquelas situações que me trazia raiva. E eu lembro de uma hora que eu olhei para você olhou para mim, eu comecei a dar gargalhada na hora. E foi um negócio assim, que para mim foi muito forte. Eu falei assim, gente, que maluquice que é essa? Que foi assim, muito surreal. Então, para mim foi muito marcante mesmo. E assim, é uma reprogramação, né? Eu acho que foi uma reprogramação. Com certeza. E essa situação aí de, de quando eu tinha 1 ano, foi um negócio assim, na verdade eu não tinha consciência que era essa situação que ela me gerava algum impacto até pouco tempo atrás na vida, assim. E qual que foi o grande fato? A gente foi tratar uma situação em de que eu me sentia talvez assim muito em determinados tipos de situação, ou pouco capaz, ou não achava que eu tinha saúde para determinadas situações. Eu me achava muito julgado assim pela minha condição de saúde, né? E talvez até não fosse algo real, assim, né? Então, pô, nunca tive, graças a Deus, né? Depois de mais velho, assim, mais velho que eu digo, depois de 7, 8 anos de idade, eu nunca tive nada realmente relevante de saúde, mas essa situação de saúde, por exemplo, é uma que impactava muito minha própria mãe mesmo. Minha mãe olhava para mim, ela sempre viu um filho doente. E por que ela é isso, né? Tem uma situação que a gente passou na nossa vida, né? Eu recém-nascido, 20 dias de nascido, eu peguei uma coqueluche sem ter vacinado, né? Assim, então, realmente, isso que aconteceu foi tão forte que a gente tem um médico, que ele foi um grande amigo, já faleceu, né? Mas ele foi um grande amigo da nossa família, que ele chegou a me desenganar para minha mãe, né? Assim, na verdade, quando ele me desenganou para minha mãe, foi um negócio, você imagina, na cabeça dela, né? O que isso não deve ter passado. Então, assim, eu cresci realmente até uns 6 anos de idade, eu tenho algumas lembranças assim dessa época muito ruins, porque eu tinha muita dificuldade respiratória e passava mal. E aí eu sempre guardava muita raiva, né? Eu guardava raiva, ficava aquela situação, não conseguia respirar, e era o caos, né? Mas isso passou. Eu lembro disso até 6 anos de idade, eu tenho certeza que com 7 eu nunca mais, por exemplo, daí em diante tive um problema. Mas só que essa situação, assim, eu acho que ao longo do tempo, e hoje eu já falo mais ou menos o que aconteceu, né? Mas eu acho que ao longo do tempo ela me trazia um sentimento muito ruim, assim, das pessoas olharem para mim e em algum determinado momento não acreditar muito na minha capacidade, na minha saúde, enfim. Isso me trazia um sentimento também muito ruim, mas eu não conseguia fazer qualquer identificação que era com uma situação que eu tinha vivido com menos de 1 ano atrás. Aí até que foi esse momento que a gente resgatou essa situação, e é um negócio muito maluco, assim, né? Porque na hora que a gente resgata essa situação, é coisa, por exemplo, que eu me lembro, eu tenho a situação até da temperatura do ambiente que eu estava lá naquele momento, eu tenho a sensação de realmente enxergar cada coisa em seu devido lugar, a sensação de lembrar da secretária do médico, de lembrar muito claramente do médico, que era um amigo de família, né? Muito querido que a gente tinha, né? E a gente fez um trabalho naquele momento. Foi surreal. Foi surreal. Como é que assim, eu tô Luiz Guilherme, quando eu não tinha nenhum ano de idade. Pensa. Luiz Guilherme, isso é tão importante. Quando eu tenho clientes ou pacientes que já têm filhos, são pais, eu falo do cuidado que os adultos precisam ter para colocar traumas inadvertidamente, que ninguém faz isso de forma proposital. Colocar apelido, né, que é o bullying, colocar apelido, xingar as crianças, falar que você não é inteligente. E é muito comum no relacionamento a dois, no casal, aquilo que é diferente no filho, o marido tende a achar que puxou a sogra ou o sogro. E a mulher também fala,
o que é diferente, aquilo que você não gosta, Aham. ou aquilo que você não faz parte, né, de você. Então, é muito importante para as pessoas entenderem os traumas, eles são registrados na primeira infância, de 0 a 7 anos de idade. Colocar medo em criança, às vezes vai tornar um adulto inseguro, com medo, ele não sabe, né, por que ele tem medo. Então, foi muito interessante essa situação, porque na hora que eu fiz a regressão com você, você foi exatamente a 1 ano de idade. Quer dizer, racionalmente você não queria chegar nisso daí. O É, que estava impactando? Estava impactando em situações de trabalho, inclusive. Não era só a questão da emoção. E aquela criança, ela estava percebendo a conversa do médico com a mãe. Então, ela registrou na mente inconsciente, ela registrou o quê? Eu sou fraco, eu sou doente, eu tenho um sentimento de menos-valia, as pessoas não me dão valor, né? exato. E tanto é que eu sempre faço textos sobre a cura da criança interna, e eu fiz essa sua história, e eu coloco uma imagem, né? Tá lá no meu site. E eu coloquei imagem de um menininho, loiro dos olhos azuis, e te mandei. Falei, ninguém vai identificar. Mas é isso. Às vezes, essa semana mesmo, eu estava fazendo uma regressão, a, a, a questão era culpa. A pessoa estava no útero materno, ela sentiu uma culpa de que iria nascer, que ela não foi planejada. Então, olha que loucura como você pensa isso. Só que nós sabemos que o embrião, o feto, o bebezinho, lá no ventre materno, ele registra todas as sensações. E é incrível, na hora que a gente faz a regressão, ele sabe se a sensação é dele ou da mãe. Se for da mãe, a gente faz um trabalho sistêmico de entregar para a mãe o que é dele. E quantas dores nós carregamos da nossa mãe, dos nossos avós, do nosso pai, né? E a gente vai levando isso a vida toda. Eu E já aí, Luiz percebi Guilherme, algumas eu dei coisas. um título para essa história de médico falou, tá falado, porque nem sempre, né? Aquele médico já tinha falado para sua mãe, ó, desiste. Né? Eu tinha uma expressão assim, não vai vingar, não. Uhum. E você registrou isso no seu inconsciente. Então, sua criança interna ficou ferida. Isso também foi muito legal. Nossa, E a outra situação que eu gostaria, né, dentro de... nós fizemos constelação, nós trabalhamos muito os seus sistemas, né? Lá dos seus ancestrais, nossa, tanto da linhagem materna quanto paterna. É interessante ressaltar que constelação a gente faz uma vez só, traz a questão e a gente vai resolver com o PNL. exato. Constelação não resolve, constelação traz luz. E a gente tem outras teorias que eu uso, uma delas é a PNL, que é o carro-chefe do meu trabalho, para a gente ver isso. Então, nós trabalhamos, né? Teve aquele impacto da primeira vez da constelação e continuamos a trabalhar, né, Luiz Guilherme? Algumas situações que eram lá do seu sistema, da sua linhagem materna e paterna. Então, eu gostaria, assim, não precisa falar de detalhes, mas em linhas gerais, o impacto da constelação. Cleis, assim, igual a gente, por mais que a gente seja, o tema seja falar de PNL, assim, não tem como a gente falar, até de falar de PNL sem falar da constelação, porque a compreensão que eu tive é realmente essa. A constelação, ela levanta, ela traz a luz, dá luz a uma série de situações que depois elas são tratáveis com a PNL, né? E assim, e tem uma situação, por exemplo, que essa acho que eu nem cheguei a comentar com você, não deu nem tempo, você nem sabe, porque foi muito recente isso que aconteceu. Então, assim, eu vou contextualizar, né? Quando eu te procurei também, uma dificuldade grande que eu tinha, para depois responder essa pergunta que você me fez, a minha relação com dinheiro era algo para mim muito, muito ruim. E por que que era? Quando eu falo da minha relação com dinheiro, não estou querendo dizer que eu ganhava bem, ganhava mal, ganhava muito ou ganhava pouco.
Mas dinheiro, para mim, era um negócio assim... eu não consegui estabelecer uma relação legal com ele. Pensar em dinheiro me fazia mal. E assim, até a nível de carreira, né? Eu construí minha carreira toda é, pensando em carreira financista, né? Assim, tanto de formação quanto de atribuição na empresa mesmo, né? Mas a minha relação com o dinheiro, principalmente no âmbito pessoal, ela me fazia muito mal, assim, era muito ruim e era tudo muito travado. E aí a gente fez um trabalho também para dar um significado diferente a essa minha relação com o dinheiro, né? Isso já tem um tempo, tá? Isso já tem aí, deve ter mais de ano já. E eu acho que desde esse tempo, assim, minha cabeça mudou completamente, minha relação com o dinheiro hoje é completamente diferente. E aconteceu um fato, assim, a constelação familiar, ela mexe com o sistema, mas ela não está mexendo só comigo especificamente. Ela mexe com todo o sistema a qual eu pertenço. Então, assim, todo mundo que está relacionado ao meu sistema, ele também, de alguma forma, ele é mexido com o que a gente trata aí. E deve ter mais ou menos uns 20 dias, foi muito engraçado, né? Eu fui fazer uma visita para minha mãe, né? Fui lá na casa dela e tal, e aí, mãe, como é que estão as coisas? A gente conversando, como é que tá o Uba Box? Eu falei assim, mãe, Uba Box, acontecendo isso, acontecendo aquilo e tal. Ela virou para mim e falou assim, nossa, meu filho, tão engraçado, né? Até pouco tempo atrás, se você me falasse que ia fazer um concurso público, independente de Oba Box, do que estava acontecendo e tal, ia querer muito que você fosse. E fala de concurso público, né? Eu estou citando concurso público, zero, não é que eu tenha alguma coisa contra, pelo contrário, eu acho um caminho legal demais, bonito, super válido, mas só que não foi o caminho que eu escolhi para minha vida, né? A única situação é essa. E ela falou comigo o seguinte, e olha, aí eu falei assim, não, mãe, eu lembro disso demais, inclusive isso aí me trouxe uma série de consequências, mas vamos deixar para lá, ainda falei rindo, né? Ela falou assim, não, meu filho, eu sei disso. E, na verdade, eu queria te pedir desculpa, porque pai e mãe não acertam todo dia. E realmente, quando eu te falava isso, é porque eu tinha medo do que ia acontecer, eu já não tinha seu pai mais. E seus pais eram funcionários públicos, né, Luiz? Públicos, exatamente. Os dois, tanto minha mãe quanto meu pai. Né? Então, assim, situação de mais de um ano depois, eu nunca na minha vida achei que minha mãe pudesse virar para mim naquele momento e falar assim, olha, eu tinha essa visão, entendo que você seguiu um caminho diferente, hoje é diferente, tudo bem. Né? Então, eu não esperava esse reconhecimento, né, assim, dela, e para mim foi muito impactante, sabe? Essa você nem sabia ainda. Né? E importante, né? Porque o que os pais falam para os filhos, independente da idade deles, eles precisam dessa validação dos pais, desse apoio dos pais. E quando ela verbaliza isso, você sentiu com certeza um alívio, né? Que bom. E isso com certeza é fruto da constelação, porque a constelação, eu sempre digo que é energia quântica, é física quântica, mas é um movimento de almas em que quando você constela, você contribui para as pessoas que vieram antes de você, seus pais, avós, bisavós, até 7 gerações antes de você, e para os seus descendentes. Né? É isso que o Bert Helling chama esse fenômeno de ovelha negra, não no sentido pejorativo, mas ovelha negra, aquele buscador que vai alentar, que vai trazer alívio para quem veio antes e para quem veio depois. Muito bom, Guilherme. Eu não vou te explorar mais, não. Você está querendo falar mais alguma coisa? Não, duas coisas, né? Uma, assim, essa parte da ovelha negra é algo que eu entendi e achei tão legal que eu realmente incorporei, sabe? Então, essa situação de quebrar padrão hoje, na verdade, eu até busco mesmo, assim, dentro daquilo que eu identifico, porque seguir o padrão a minha vida inteira me levou para um lugar que eu não gostava. Né? Então, isso é uma compreensão que eu tive, para mim foi muito importante. E só um ponto da constelação familiar que eu acho que eu não poderia deixar de dizer, que é o seguinte, a constelação ela é realmente algo assim, muito forte, muito transformador. Então, quando eu fiz a minha constelação familiar, assim, a constelação ela mostra para a gente algumas disfuncionalidades do nosso sistema. E é claro que o meu sistema era cheio de disfuncionalidades. Por quê? Porque eu perdi meu pai, eu tinha 15 anos, meu irmão tinha 20, né? Na verdade, assim, a minha família naquele momento ficava um
um olhava para o outro, não sabia quem que estava mais doído por aquela situação, né? E fez parte da nossa história. E, na verdade, quando lá atrás eu comentei que talvez em um determinado momento da minha vida eu estava longe de ter, né, o relacionamento que eu gostaria, que é o padrão, né, com a minha mãe, longe de ter o relacionamento que eu gostaria, que é o padrão com o meu irmão, essa constelação me trouxe essa clareza. Porque, na verdade, alguns julgamentos que eu fazia, eles ficaram muito claros para mim quando eu fiz a constelação. As disfuncionalidades apareceram. E o que foi o mais legal? Tem algumas situações em que eu acho que eu posso ter sido vítima, entre aspas, da situação, vítima talvez seja uma palavra forte, né? Mas que eu pelo menos me considerava como vítima, tudo bem. Mas o que a constelação me deu de presente, né? Foi um dos presentes que você me deu, foi conseguir dar o real significado dessas coisas que aconteceram na vida. Então, assim, se eu julguei minha mãe ou meu irmão em algum momento, eu tenho assim, a plena convicção do que o que aconteceu nesse meio do caminho foi por amor e que eu nunca teria capacidade de ter feito melhor do que eles. Uhum. Sim, com certeza. Isso é muito legal, né? Esse reconhecimento, que é, na verdade, reverenciar os pais, né? E o seu irmão mais Meu velho irmão mais também, velho, por um exatamente. bom tempo ele Exatamente. assumiu a posição de seu pai, né? Uhum. E você teve que lutar para mostrar que você tinha crescido, que você já era forte, né? Que você se E achava doente. com, Muito bacana essa história. aí dá Ô, do ô, ô, rolo, né? Dá para ver um pouquinho do sim, emaranhado de sim. coisa que tinha nesse meio aí, né? Ô, Luiz Guilherme, vamos voltar lá para o Oba Box. Eu Bom, gostaria que você explicasse para a gente essa certificação internacional que vocês tiveram. Eu achei isso muito bacana. Contar para as pessoas, né, que eu acho bom as pessoas saberem disso e saber da sua empresa, como que está, onde ela está, ah, né? legal, legal demais. A gente foi certificado esse ano pela GPTW, né, que é a Great Place to Work. E, na verdade, é uma certificação internacional em que a gente foi considerado uma das melhores empresas do Brasil para se trabalhar. E aí, Cleise, assim, na verdade, esse foi era um sonho que a gente tinha em conquistar, mas teve toda uma trilha para que a gente pudesse chegar nesse momento hoje e conseguir conquistar isso. Né? Assim, foi um negócio muito forte. Eu acho que fez parte até da transformação de Neomercato para o Obabox, né? Então, se me permitir, eu queria só contar um pouquinho dessa história. Assim. Eu li um livro há pouco tempo atrás, né? Até o hábito da leitura eu adquiri, né? Antes não, mas eu, depois de tudo é aquela, né? Você abre a mente e aí sua vida muda, né? Eu li o livro Rebeldes Têm Asas, que é o livro da Reserva, da marca de roupa Reserva, que eu sou fã, inclusive. E lá tem uma passagem do CEO da Reserva, do Rony, que ele fala mais ou menos o seguinte, né? Não vou falar exatamente na vírgula o que está escrito lá, mas que ele comenta que na hora que alguém vai apresentar para ele uma empresa muito nova, que tem poucos anos de vida, e que a pessoa já consegue cravar assim, qual que é o propósito daquela empresa, a missão para que ela existe, ele olha para aquilo ali com uma certa resistência. E na hora que ele falou aquilo ali, eu falei assim, pronto, isso aí é a história da nossa empresa, né? Porque assim, a gente começou lá atrás, a nossa empresa começou praticamente sem capital nenhum, né? Então a gente tinha um viés muito comercial da coisa, de gestão. Então a gente precisava de gerar negócio, de vender, aquilo gerar resultado, e esse resultado que foi o combustível do crescimento do próprio negócio. Né? E até a coisa ia tracionando, e a coisa ia acontecendo. Né? Aí, assim, até hoje a gente nunca teve investimento, né, de fora, de empresa de fora, dentro do nosso negócio. E aí, o que acontecia? Em um determinado momento da empresa, a gente realmente tinha, por mais que a gente tratasse bem um relacionamento excelente com nossos colaboradores, fornecedores e por aí vai, o viés da empresa ele era muito comercial. Eu acho que o que foi acontecendo ao longo do tempo foi realmente uma série de processos de transformação, né, assim, e que talvez o primeiro processo de transformação tenha sido no sócio da empresa. Então, o Carlos passou por um processo de transformação gigante, né? Você sabe melhor do que eu, né? Do que se tratou esse processo.
ele me inspirou e foi o gatilho para eu iniciar o meu processo. Eu acho que isso, assim, isso virou uma chave na gente, que ela foi muito importante, porque nós mudamos como pessoas, essa mudança se estendeu para a nossa diretoria, que se estendeu para as nossas lideranças e que vem se estendendo hoje para a empresa inteira. Então, a Neo Mercato, né, que originalmente foi o nome da nossa empresa, né, fundada em 2005, mas desde 2004, né, eu sou mais velho de casa que a nossa empresa de fundação. E o que acontece? A Neo Mercato se transformou. Então, desse viés comercial, realmente, né, a gente teve a mudança da marca Neo Mercato para a marca Obabox, não foi só simplesmente uma mudança de marca em si. Quando a gente fez essa virada de chave, foi, na verdade, o início de uma mudança cultural, estratégica e, principalmente, uma mudança de propósito muito grande, porque aí a gente começou a colocar propósito naquilo que a gente fazia. Então, de um modelo comercial preocupado em dar resultado para sobreviver, a gente começou a entender qual era o propósito da empresa. Então, a Neo Mercato, essencialmente, era uma empresa de comércio eletrônico que vendia produtos pela internet, uma linha de produtos inovadores e diferenciados, que a gente chamava, né, assim, eram produtos que fugiam do comum, né? A gente não vendia geladeira, televisão, fogão, computador na nossa loja. A gente procurava uma linha de produtos assim. Na verdade, até nossos produtos, a gente que tinha que despertar o interesse do consumidor por aquele produto, né? Fazendo propaganda, porque ele muitas vezes nem sabia que aquele produto existia. Então, essencialmente, a nossa empresa era aquilo. Quando a gente se transformou em Obabox, a gente se transformou em uma marca de produtos e que hoje o propósito da Obabox é o quê? É inspirar as pessoas a transformarem suas vidas através da inovação. Então, a gente tinha um viés muito comercial lá atrás, claro, viés comercial, empresa de varejo, não estou querendo dizer isso, mas hoje, o que a Obabox faz na sua essência, nos seus 100 colaboradores, hoje o nosso objetivo é o quê? Entender de gente, conhecer cada vez mais as pessoas, e a partir daí trabalhar soluções que possam transformar a vida dessas pessoas. Então, na nossa área de produto hoje, a gente tem pesquisa, mas quando eu falo de pesquisa, assim, pesquisa que vai, identifica determinado público e vai na profundeza do conhecimento desse público. Né? Assim, a gente tem antropólogo hoje na nossa estrutura de produto da Obabox. Sabe assim? Então, por exemplo, a gente tem um produto campeão de venda que é um aparelho celular voltado para o público idoso. A primeira versão desse produto, ela há 5 anos atrás, ela aconteceu porque foi uma oportunidade comercial junto à indústria, né? E o pessoal do marketing lá conseguiu fazer esse posicionamento do celular para o idoso e a coisa explodiu. O nosso celular para idoso, a próxima versão que vai ser lançada, ela tem um software próprio que a gente desenvolveu assim, com base nesses 5 anos de pesquisa e de atendimento a esse público, né? E fizemos um investimento muito importante assim, né? Para trazer realmente a melhor solução para esse público. E além disso, ele vai hoje com um curso de inclusão para a terceira idade, inclusão digital para a terceira idade. Né? Assim, realmente pensando no propósito de transformar a vida das pessoas. Então, o que acontece? Na hora que a gente chega na GPTW, né, que é essa certificação de uma das melhores empresas para trabalhar, na verdade, eu acho que essa certificação torna legítimo, né, tudo aquilo que a gente vem construindo. Por mais que a gente queira transformar as pessoas, né, e inspirar as pessoas a transformarem suas vidas, vamos colocar desse jeito, a primeira inspiração e a primeira transformação que a gente entende que tem que acontecer tem que ser com o nosso público interno, tem que ser com nossos colaboradores. Então, a partir do momento que todo mundo ali está firme junto com a gente no propósito, que a gente consegue inspirar essas pessoas a transformarem suas vidas, a gente consegue externar isso, né, para o público, para a sociedade em geral, né, e a gente hoje vem fazendo os melhores esforços, né, para cada vez tornar esse propósito da empresa mais legítimo. Então, assim, nós estamos em eterna construção. Essa é uma vitória, eu sei que vão ter cada vez mais novos desafios, nós vamos buscando novas vitórias, né, e entendendo que a gente sempre tem que melhorar, né?
Eu acho que isso aqui é que é o legal. Tem. Agora, sabe, o diferencial, Luiz Guilherme, de tudo isso é que você faz aquilo que você gosta de fazer. Ah, Né? Eu acho que isso é a chave de ouro do negócio. completamente. Quando a gente gosta do que faz. A semana toda eu estou postando sobre isso, matriz motivacional, o que você gosta de fazer, o que você faz bem, mas você não gosta, o que você precisa mudar, o que você pode delegar. Então, que é um desenvolvimento pessoal, é o autoconhecimento, né? Na verdade, o que eu gosto de fazer? Porque quando a gente faz aquilo que nos dá prazer, pronto, as coisas ficam muito mais fáceis. Luiz Guilherme, foi ótima a conversa, eu tenho certeza que as pessoas estão gostando também. E pode, se você já quiser ir para suas considerações finais, né, uma mensagem que você quer deixar, etc. E tal. E eu estou assim, muito encantada com a sua transformação. Fico realmente orgulhosa. Não, Cleis, obrigado, assim, realmente gratidão demais, assim, como eu disse no início, né, por tudo que vem acontecendo nas nossas vidas, cada coisa, né, a gente saber dar o verdadeiro significado para as coisas, sabe? E como eu disse, talvez se a gente conseguir inspirar aqui uma pessoa que seja, né, a encarar algum tipo de desafio que ela possa estar passando, nossa, isso para mim já vai ter um valor ainda dobrado, triplicado, quadruplicado, né? Porque isso também eu descobri com você que faz parte do meu propósito de vida, sabe? Então, assim, uma reflexão que eu trago, né, de tudo que aconteceu, que lá atrás é como se eu tivesse numa zona de conforto, sabe assim? E falar de zona de conforto é muito maluco. Eu acho que minha zona de conforto, eu poderia usar uma metáfora, fazer uma analogia aí, de falar que como se eu estivesse sentado em cima de uma cadeira cheia de prego. E essa cadeira cheia de prego, eu estava lá sentado nela, sentindo dor, incomodando, passando mal com aquilo ali, sabendo que está ruim, aquilo ali realmente muito pesado para mim, mas eu acho que eu já tinha acostumado com aquilo ali, achava que minha vida está sentada naquela cadeira de prego. E era isso. Até o dia realmente que, né, assim, que como eu te disse, né, parei de negar, né, não achei que eu dava conta sozinho, né, fui humilde, né, para entender meu limite. Eu acho que esse conceito de humildade ele trouxe muita clareza para uma série de coisas na minha vida. Não que eu me considere uma pessoa arrogante, mas humildade é um conceito, né, muito forte, muito importante. E na prática, assim, eu, por mais cético que eu fosse, eu fui, né, com o coração aberto, né, e me permiti ser mudado, né, assim. Então, na hora que você conhece lei sistêmica e vê que lei é lei, você não consegue ir contra, você tem que entender o que está acontecendo ali, né, assim, o que eu poderia falar para todo mundo, gente, se tem, às vezes, alguém numa situação que estava igual eu, com a vida travada, as coisas que não caminham para frente, né, assim, e eu vou te ser sincero, minha motivação foi ver a transformação nos outros, a minha motivação foi realmente ter uma consciência lá atrás que eu poderia estar muito sobrecarregando a minha esposa mesmo, né, como eu disse, nossa, sem palavra para dizer representatividade, o que ela é para mim, né, mas eu tenho certeza que eu coloquei um fardo nas costas dela muito pesado durante esse momento de vida, e aí a partir daí eu me abri para mudar, né? Fui humilde, me abri para mudar, e isso aí é um processo que eu tenho certeza que não tem fim, né? Quem me conhece já me viu falando muitas vezes, né? Que hoje eu sei que eu sou um grão de areia no universo, né? E não é no deserto, é no universo. Porque quando você tem essa consciência, você sabe que quanto mais se aprende, você tem mais para aprender. E isso é algo que talvez seja uma das principais transformações que tem acontecido na minha vida, e é só o começo, né? Estou aí Bacana. para as próximas. E muito obrigado, Cleise. Nossa. Então, e aí eu convido as pessoas aí que são seus seguidores, seus amigos, né? Se quiserem marcar uma sessão gratuita, experimental, para fazer o diagnóstico, ver lá o que precisa trabalhar. E se negar também, não tem problema. Pode fazer, negar, pensar. E aí estou vendo a Priscila escreveu aqui, ó, parabéns, meu Gui, muito orgulho de Tá você. vendo? Isso aí não tem. Né? É lindo esse casal, admiro muito esses dois. Ô, Luiz Guilherme, muito bacana, amei, tenho certeza que você está sendo inspiração. E depois nós temos que voltar para falar das necessidades,
falar daquela campanha da sexta, lá no Uba Box. Vai ter mais. Agora, conversa com Cleise Souza, é live, mas não. Vira e mexe, nós estamos conversando sobre assuntos Eu estou diferentes, tá joia? né, participando aí dessa conversa aí com Cleise Souza. Né? Para mim é um Sim, privilégio. com certeza. Obrigado. Ô, Priscila, daqui a um tempo eu sei, viu? Também já passou por mim. Vamos esperar um tempo para você também contar suas aventuras e Vai as ter suas coisas legais que muita estão coisa boa. acontecendo, tá joia? Beijo, fica com Deus. Com Deus, Agradeço a participação de todo mundo e até a próxima quinta. Quinta-feira também é uma empreendedora que a gente vai falar sobre constelação organizacional, que nós já fizemos, né? Lá na Uba Blocks. Foi legal, não teve problema nenhum nessa transformação do nome, porque a empresa tem alma, então a gente tem que cuidar do nome também, tá bom? Beijão, Luiz Guilherme, boa noite a todos, fiquem com Deus. Tchau. Tchau.